Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Mundial. Estamos aqui com mais um programa ao vivo na Avenida Paulista. Temos agora um certo friozinho, 13 graus e 7 horas em ponto. Bom, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês referente à revisão da vida inteira ou revisão da vida toda. Que essa revisão, o que acontece? Ela é muito utilizada principalmente por aquelas pessoas que trabalharam, tiveram recolhimentos altos até 94. Porque essa revisão a gente pede para englobar todo o período. Então, muitas vezes a gente verifica aquela pessoa que ela teve contribuições altíssimas no passado e aí depois ela começou a contribuir com salário mínimo e ela se aposenta com salário mínimo. E isso acaba não sendo justo com aquela que começou a contribuir depois de 94 e com valores altos. Então, o que acontece? Essa revisão ela também acaba sendo uma alternativa porque o STF julgou, ele colocou uma pá de cal nos processos da desaposentação. Então, essa revisão, a gente verifica, fazendo os cálculos, que em torno de 80% dos aposentados, eles podem se beneficiar com esse tipo de revisão. Agora eu vou explicar com mais calma como é que funciona, o que precisa, para que você possa entender e verificar até se é o seu caso, né? Se você tem eventualmente esse direito. Então, ela é uma revisão que ela vai levar em conta todo o período contributivo do segurado. Ah, mas ele começou a contribuir em 72, não tem problema. A gente vai levar em consideração desde da primeira contribuição até a última. Então, o que acontece? Quando você vai se aposentar, o INSS ele só vai considerar para fins de cálculo as contribuições feitas após julho de 94. Então, calcula-se a aposentadoria com a média aritmética simples dos 80% maiores salários de contribuição, com a exclusão dos 20% menores. Aí o que acontece? O fato da regra transitória ter estipulado que os recolhimentos a serem considerados seriam aqueles a partir de julho de 1994, ele é justificado como sendo que a alteração da moeda cruzeiro-real para o real, a partir de 1/7/1994. Então, essa data o INSS utiliza justamente por isso, porque aí ele faz o cálculo em uma moeda só, não precisa converter cruzeiro real para real ou cruzado, que são as outras variações que a gente teve da moeda. Então, esse cálculo é apenas o cálculo inicial, porque após o sistema encontrar o valor do salário de benefício, eles poderão o quê? Fazer outros cálculos, como, por exemplo, a incidência do fator previdenciário. Então, você vai se aposentar, não importa se você teve recolhimentos altos pelo teto anterior a 94, simplesmente vai ser desconsiderado tudo que você fez até 94. Ah, mas não é justo. Então, é por isso que surgiu essa revisão da vida inteira, que é justamente para alcançar aquelas pessoas que foram prejudicadas com só após 7 de 94 que entra no cálculo. Então, vamos lá. Quem tem direito a essa revisão da vida inteira? Bom, essa revisão tem direito os segurados aposentados que tenham contribuições previdenciárias anteriores a julho de 94. Principalmente aqueles segurados que tenham as maiores contribuições. Então, aquele executivo que trabalhava numa multinacional e fez recolhimentos altíssimos até 7 de 94, ou então aquele dono de empresa que fazia recolhimentos altíssimos e depois fechou a empresa e a partir de 94 ou 95 começou a recolher pelo salário mínimo. Então, essa revisão, ela alcança essas pessoas, principalmente essas pessoas, tá? Porque a revisão da vida inteira, a gente pede para ser aplicada a regra definitiva e não a regra de transição, que é o que o INSS costuma fazer. Ele utiliza, para calcular todas as aposentadorias, a regra de transição. Quanto o que acontece? Quando é criada uma lei, a gente usa a regra de transição para suavizar os efeitos daquela lei. Então, por exemplo,
agora a reforma da Previdência ela vai querer o quê? Que mulheres só possam se aposentar com 62 anos de idade e os homens com 65. Mas o que vai acontecer? Vai ter uma regra de transição, porque não é justo aquela pessoa que está nos 45 do segundo tempo já pegar a regra cheia. Então, o que acontece? Ela vai começar com uma mulher com 53 anos de idade, a idade mínima para se aposentar, e o homem com 55. E vai subindo gradativamente. Agora, não justifica a regra de transição ser mais prejudicial do que a regra definitiva. E é isso que a gente verifica nas aposentadorias. Porque quando eu pego somente após 7 de 94, eu acabo prejudicando uma série de pessoas. E essas pessoas, o que acontece? Elas tiveram altos recolhimentos. Agora, isso a gente não pode prejudicar essas pessoas e ainda utilizando o que é a regra de transição, que em tese tem que ser muito melhor do que a regra definitiva. Ela tem que ser muito mais suave. Né? Porque o que acontece? A Lei 9876, ela trouxe as seguintes situações. Primeiro, a regra definitiva de cálculo. Então, você calcula a renda mensal inicial fazendo a média aritmética dos 80% maiores salários de contribuição de todo o período contributivo, limitados ao mínimo e ao teto. O que é limitado ao mínimo e ao teto? Se eu recolho abaixo do salário mínimo, aquele mês não é considerado, a não ser que eu vá no posto do INSS, peça para emitir uma guia com a diferença e eu pague a diferença. Ao passo que se eu contribuir acima do teto, também não vai ser considerado aquele valor. Então, às vezes a gente verifica pessoas que têm várias empresas, ela acaba às vezes contribuindo mais do que o teto mais de uma vez. Então, aquele dinheiro, ela pode até eventualmente pedir a restituição, porque ela está contribuindo acima do valor. Então, não teria necessidade, basta ela informar que ela já contribuiu uma vez com o teto. Bom, e a outra alteração da Lei 9876 foi a regra de transição, que é a que o INSS usa até hoje, que somente leva em conta os 80% maiores salários após 7 de 94. Então, o que acontece? A gente tem que entender que a regra de transição ela tem que proteger o segurado, tá? Ela tem que proteger o quê? Da nova norma, que ela é mais ríspida, essa nova norma. Né? Então, ela é mais rígida. E aí vem a regra de transição para suavizar. Mas a partir do momento que a gente tem uma regra de transição pior do que a regra definitiva, alguma coisa está muito errada, tá? O que acontece? A regra de transição, ela usa só desde julho de 94 e acaba sendo pior para o segurado que a própria regra definitiva, que é aquela que considera todo o período de contribuição. Ah, mas ele começou a contribuir em 68. Tudo bem, a gente vai considerar desde 68. É lógico que é muito mais trabalhoso, porque você vai ter que fazer conversão de várias moedas. Então, você vai ter que converter todas para real, para depois você fazer o cálculo, certo? Bom, então, em alguns casos, essa regra que o INSS usa, ele chega ao que é a diminuir pela metade o valor do benefício. Esses dias eu fiz uma aposentadoria da pessoa, que essa aposentadoria a pessoa começou recebendo 2.348 e pela revisão da vida inteira, essa aposentadoria passaria para R$5.000, quer dizer, 100% a mais do valor que ela teria. Então, por essa regra de transição que o INSS usa. Então, o cidadão trabalha durante toda a vida, tendo valores destinados ao INSS, e aí no momento que ele se aposenta, esses valores são desconsiderados porque o INSS interpreta uma regra de transição legislativa contra os direitos do segurado. Sem contar que a Constituição Federal, ela proíbe a irredutibilidade dos benefícios, ou seja, a impossibilidade de redução do benefício. Então, é isso que a gente está vendo. Esse jeito do INSS fazer o cálculo, ele acaba reduzindo em muito o benefício da pessoa. Então, a pessoa já começa a receber, o benefício já sai defasado, tá? Ao passo que se ela utilizar a regra definitiva, que é a regra
que leva em conta todo aquele período contributivo, a pessoa acaba saindo, ela sai ganhando. E não é que ela sai ganhando, ela pagou por aquilo. Ela está tendo que é uma contraprestação do que ela pagou. Não é favor, não é nada. Ela só está recebendo aquilo que ela pagou um dia. Então, o benefício ele tem relação direta com as contribuições que irão compor o cálculo da renda mensal inicial. Então, eu contribuí a minha vida inteira pelo teto, mas aí eles desconsideram e vão considerar somente um período. Não é justo, sabe? Então, o que acontece? Ou eu contribuí pelo teto lá atrás e depois eu contribuí pelo salário mínimo. Vocês vão falar, mas isso não acontece. Acontece muito de pessoas que tinham um cargo alto, depois mudaram, abriram uma empresa e aí começaram a recolher pelo mínimo. Gente, acontece de tudo. O que a gente verifica de pessoas prejudicadas com essa situação é um número absurdo. Então, a fórmula utilizada pelo INSS possibilita que o benefício surja com valor reduzido, o que não é permitido pela nossa Constituição. Então, a regra de transição, que inicia os cálculos após 7 de 94, ela serve somente para facilitar os cálculos que poderão ser feitos em uma única moeda, sem a necessidade de fazer várias conversões. Então, lógico, é muito mais fácil você digitar tudo em real. Agora, você tem que digitar em cruzeiro, cruzados novos. Aí, o que acontece? É muito mais trabalhoso, sem sombra de dúvida, mas até aí podiam criar um sistema que fizesse isso automaticamente e não prejudicasse o segurado. Mas o que a gente vê é o contrário, é o segurado sendo lesado, o segurado sendo prejudicado, o segurado fazendo contribuição e não tendo depois, porque o INSS é como um seguro. Eu vou pagando a minha vida inteira e na hora que eu atinjo aquela idade, eu pego de volta. Eu recebo aquilo que eu paguei durante toda uma vida. Só que aí a pessoa paga valores altos e aí depois na hora de receber é feito já uma média, é feito de uma forma que a pessoa já saia perdendo. Então não é justo. E o INSS ele não pode se valer de uma regra que servia apenas como indicativo de cálculo e regras de transições para atropelar o direito fundamental, porque com essa prática o trabalho de décadas de inúmeras pessoas são descartados e desconsiderados, quando a Constituição protege a dignidade da pessoa e o valor social do trabalho. Então, isso que eu estou falando é tudo baseado em lei, não é que a Tatiana inventou, não, isso tudo é baseado em lei, sabe, tem o respaldo da Constituição, é tudo. E o que acontece? Que a gente não verifica, na hora de fazer o cálculo ele faz pela regra de transição e até hoje ele fez e pronto, e o pessoal já sai com o benefício defasado. Então, se a gente deixar e não fizer nada, vai cada vez piorar. Sabe, vai cada vez... Agora, tá bom, a gente já vai ter a reforma em breve e tal. Mas aquelas pessoas que foram prejudicadas, elas podem sim requerer que seja feito aquele cálculo conforme o valor da vida inteira que elas... Claro que a gente tem que analisar se vale a pena. É importante você fazer o cálculo, você não pular de paraquedas. Você tem que fazer o cálculo antes de entrar com a ação. Não adianta você sair correndo e ir lá entrar com a ação no juizado especial, porque a gente precisa ver valor da causa. Se dá para entrar, porque o que acontece? Tem vezes que essa revisão ela prejudica a pessoa. Tem gente que contribuiu lá atrás, tinha contribuição, era no começo de carreira, contribuía com valores pequenos e depois começou a aumentar essas contribuições. Então, para essas pessoas, essa revisão da vida inteira não serve, porque ela vai ser o quê? Prejudicial. Então, por isso, existe o que? A importância de fazer o cálculo. A gente tem que calcular para não correr esse risco, porque aí você entra com a ação falando, eu quero a revisão. Aí o que o INSS vai fazer? Primeira coisa, ele vai fazer o cálculo, vai falar, você quer a revisão? Então tudo bem, eu concordo. Então vamos fazer a revisão. Então por isso a importância do cálculo, a gente precisa fazer para você não entrar de paraquedas numa história que você nem tem direito, tá? Bom, a revisão da vida inteira, ela busca o quê? Justamente a aplicação da regra definitiva, já que a regra transitória, ela é mais prejudicial a determinados casos, como eu já falei, aquelas pessoas
que contribuíram com valores altos a vida inteira e após julho de 94 diminuíram os valores das contribuições. A gente não tem coerência nem lógica jurídica quando uma regra de transição seja mais prejudicial ao segurado que a própria regra definitiva, uma vez que a regra de transição ela somente se justifica para amenizar os efeitos devastadores da regra definitiva. Uma outra questão é que, às vezes, a pessoa recebe uma cartinha dizendo: olha, você tem o direito de entrar com essa revisão, você tem que me procurar até o dia tal, o horário tal. Gente, precisa fazer o cálculo, tá? Pode procurar, não estou dizendo nada para não procurar, só que façam os cálculos. Não pode entrar nessa revisão sem cálculo, ok? Porque é complicado você entrar com uma ação que vai te prejudicar. Então, por isso é importante fazer o cálculo, porque não se aplica para todos os casos, ok? Então, o cálculo vai dizer, porque às vezes também aumenta em R$10. Não justifica você entrar com uma ação por R$10. Você tem uma ação judicial, você sabe, aí não justifica, mas fora isso, se você fizer o cálculo e você tem um aumento real mensal, aí lógico, aí você entre com a ação. Bom, a Emenda Constitucional 20 de 98, quando ela alterou as regras de concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, ela permitiu ao segurado optar pelas regras de transição ou pelas regras permanentes, segundo o artigo 201 da nossa Constituição Federal. Então, essa revisão da vida inteira, ela vai considerar no cálculo do benefício toda e qualquer contribuição feita pelo segurado, antes de julho de 94 e após julho de 94. E somente após isso é que serão calculadas as 80% maiores contribuições de todo o período contributivo, resultando em uma nova média superior. Na maioria dos casos, essa média costuma ser superior. Agora, tem que ser feito aquilo que eu falei, porque tem gente que começou a contribuir, lá atrás começou como... era um cargo, vai como um advogado júnior, aí depois ele passou para pleno, e aí começou as contribuições serem maiores. Então, para essa pessoa, realmente não se justifica essa revisão da vida inteira. Agora, para a maioria, sim, essa revisão, ela costuma ser muito boa. Bom, não se aplica a decadência nessa revisão da vida inteira porque o INSS, ao calcular o benefício, ele somente utiliza a regra de transição, ou seja, não foi nem cogitada a possibilidade de fazer o cálculo pela regra permanente. Então, sendo assim, não foi objeto de discussão no ato de concessão do benefício. Então, logo, não se aplica a decadência, conforme o artigo 103 da Lei 8213 de 91. Então, aposentados antes de 26/11 de 99 não se encaixam nessa revisão, porque o cálculo foi feito conforme a regra anterior. Então, você que se aposentou antes de 26/11 de 99 não vai servir essa revisão da vida inteira. Se você for... eu quero fazer, nem precisa fazer o cálculo porque não vai se aplicar, que a sua foi feita na regra anterior, tá? Bom, é bom eu falar aqui que toda ação judicial envolve riscos, eu sempre falo isso, não existe ação judicial ganha, tá? Quem falar o contrário, fuja da pessoa, toda ação tem riscos. Então, a gente tem julgados favoráveis e julgados contrários a essa tese. Ela é muito nova ainda, então a gente não tem... você tem uma ação transitada em julgado? Não tem, tá? Então, ela é uma ação muito nova. Então, a gente não tem ainda, olha, já transitou essa, aquela. Não, ainda não. Bom, quais são os tipos de aposentadoria que essa revisão pode ser aplicada? Bom, a gente pode aplicar essa revisão na aposentadoria por tempo de contribuição. Ela pode ser aplicada na aposentadoria por idade, na aposentadoria especial, aposentadoria por invalidez, auxílio doença e pensão por morte. Então, ela pode ser aplicada em todas essas,
tá? Então, se você, eu tenho um auxílio doença já que eu estou recebendo há muito tempo, pode ser feito. Eu estou recebendo já há uns 5, 6 anos, pode ser verificado se você tem direito a essa revisão da vida inteira. Pensão por morte, mesma coisa, porque quando foi calculada a pensão, provavelmente foi calculada, se você recebeu após 11 de 99, ela foi calculada com a média aritmética dos 80% maiores salários. Isso se o seu marido nem chegou a se aposentar, ou se aposentou após 99. Bom, tem que fazer o cálculo, eu friso, eu gosto de falar 1000 vezes do cálculo, porque precisa fazer para analisar se vale a pena entrar com essa ação, para não acontecer aquilo que eu falei, de você entrar com uma ação que vai te prejudicar depois. Então, para que isso não aconteça, é bom fazer o cálculo. E outra coisa, você já entra com o cálculo justificando todo o seu pedido, falando, olha, tá aqui, tem o cálculo dos atrasados, tem o cálculo de quanto eu vou passar a receber, a diferença. Então, gente, é muito importante. Bom, se você não possui os cálculos em mãos, não entre com essa revisão, porque ela não é favorável a todas as pessoas. Em torno de 70% a 80%, mas sempre tem aqueles que é pior essa regra de transição, é a regra definitiva. Então, gente, todo cuidado é pouco. E é uma alternativa de revisão para os aposentados, já que o STF acabou com a desaposentação. Então, para aquela pessoa que, eu entrei com a desaposentação, ou até aqueles que nem chegaram a entrar, é uma revisão que é viável e a pessoa precisa verificar. Então, e o que vai precisar para fazer os cálculos? Vai precisar do CNIS e vai precisar também da carteira de trabalho, ou dos olerites, porque vai ser levado em conta, às vezes o CNIS, ele até 80 e pouquinho para frente ele está certinho, mas para trás não. Então, na década de 70 até 85, ele não é muito preciso o CNIS. Então, é bom verificar lá atrás como é que estão essas contribuições. E provavelmente, se você se aposentou, não foi corrigido o que ficou lá para trás. Por quê? Só foi corrigido o período, mas valor não. Então, é bom você ter a carteira de trabalho, porque lá tem, foi aumentado no dia tal do tal, passou a receber tanto. Então, por aí dá para fazer essa revisão, porque aí a gente vai levando em consideração todos esses valores. Bom, gente, essas são as minhas dicas de hoje. Então, lembre-se que se você quiser fazer a revisão, você tem que fazer o cálculo. Verifique se vale a pena para que você não tenha nenhuma surpresa no meio da ação, tá? Então, vou me despedindo de vocês, eu vou deixar os meus dados para quem quiser entrar em contato comigo. E, inclusive, eu esqueci de falar, o programa de hoje, olha que legal, está no Facebook da Rádio Mundial. Você que às vezes você quer ouvir de novo, você perdeu alguma coisa, entra lá, vai ficar no Facebook da rádio e depois também vai estar no meu Facebook, no Leis do Sucesso. E aí você vai poder assistir esse programa e também outros programas eventualmente feitos aqui pela Rádio Mundial, sempre visando orientar, ajudar o ouvinte a detectar eventuais direitos que a pessoa possa ter e às vezes nem conhece. Então, você entra lá no Leis do Sucesso ou então no YouTube, você digita Tatiana Ragosta e você vai poder assistir vários programas feitos aqui pela rádio, sempre com um esclarecimento, um determinado tema. Tem aposentadoria especial, tem aposentadoria do deficiente, tem vários aspectos, tem aposentadoria por idade, por tempo de contribuição. Bom, tem diversos assuntos que você pode entrar lá e escolher qual que você quer saber. Tem de FGTS. Bom, tem uma série. É só você entrar lá que você vai poder ver o que você quer assistir. Bom, quem quiser entrar em contato, meu telefone é o 3439-8585. 3439-8585. Para você que está tentando anotar e está dirigindo, não está conseguindo, eu vou repetir mais uma vez. 3439-8585. Você quer falar comigo? O jeito mais fácil é através do e-mail. Mande um e-mail para tatiana.r.de.maria@uol.com.br.
Repetindo, tatiana.r de rainha, .m de maria, @uol.com.br. Mas, Tatiana, por que você dá o telefone? Porque às vezes a pessoa não tem tempo de anotar, então ela pode ligar que ela vai poder pegar nesse número, qualquer horário, eles vão te passar o e-mail. Bom, gente, fiquem com Deus e até hoje às 20h30 com o próximo programa Leis do Sucesso. Bom dia.